Então sejam bem-vindos os que estão aqui, os que nos acompanham também pela internet. E a mensagem de hoje é a penúltima mensagem da série sobre a primeira epístola de Pedro. Nós nos debruçaremos sobre 3 versos hoje, que é a primeira de Pedro 5, os versos 5 a 7, o capítulo 5, versos 5 a 7. Iremos ver como é que as Escrituras nos dizem para que enfrentemos uma das questões centrais, nevrálgicas, questões que estão no centro da existência, viscerais, que é a questão da crise, de ansiedade. Ansiedade tem acometido aí multidões. As Escrituras têm algo a dizer sobre isso e, como sempre, as Escrituras são impressionantes. Mas antes de chegarmos lá, quero falar com vocês sobre os primeiros versos aqui do texto base e dizer que o primeiro verso já fala sobre uma questão que é muito interessante também. Eu me lembro que quando eu me converti, já faz aí muitos anos, eu me converti numa igreja muito séria, igreja seríssima. E de vez em quando eu digo isso aqui, os pastores, pessoas seríssimas, pastor Samuel, pastora Marinila, e um dos primeiros ensinamentos que eu e a pastora Camila aqui tivemos lá com Marinila foi um ensinamento que, no momento, por ingenuidade minha e imaturidade, ser muito novo ali na fé, eu não dei talvez o devido valor a tamanha importância que era aquilo, quando ela disse assim: olha, Tassos, e falou para Camila também, olha, vocês devem conhecer o cristão muito mais do que pelo que ele fala, mas pela forma como ele vive. Eu sei, irmãos, isso aí está envolto de uma obviedade grande, mas quando este ensinamento de fato está impregnado em nosso coração, tudo muda, O cristão, ele é identificado pela forma como ele vive. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 13, no verso 7, as Escrituras dizem assim, Hebreus 13, 7, lembrem-se dos seus líderes que lhe falaram a palavra de Deus. Aí preste atenção agora, observem bem o resultado da vida que tiveram, e imite a sua fé. Então, isso que Marinila ensinava lá, estava cheio de razão. Nós temos realmente de buscar inspirações de líderes, em pessoas que apresentem em suas vidas resultados que sejam condizentes com a fé que proferem. E é nesta atmosfera que o primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje começa. Entendendo isso, que devemos entender o que está lá na primeira de Pedro 5,5, que é o primeiro verso do texto base. O texto base de hoje é 1 de Pedro 5 a 7. Leiamos 1 de Pedro 5,5, a primeira frase. Olha o que as Escrituras dizem: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Lê isso aqui em grego, jovens é neos. No contexto do capítulo 5, da primeira de Pedro, neos não é de idade, porque o capítulo 5, dos primeiros versos até aqui, fala dos pastores, que lá nas traduções em português tem presbíteros, cujo radical é prebos, que é pastores. Então aqui são novos na fé, e diz, jovens, novos na fé, como diz aqui, sujeitem-se aos mais velhos, sujeitem-se aos ensinamentos daqueles cujas vidas representam a fé genuína em Jesus Cristo, a maneira como vivem. Isso é um ensinamento profundo. Analisem como vivem os líderes e sigam a vida que exterioriza a fé genuína. E qual é a fé genuína? É aquela fé que faz com que você se conecte a Jesus Cristo, nosso Senhor. Logo após, na primeira de Pedro 5,5, as Escrituras vão falar da relação entre nós, da congregação, entre os irmãos.
E aqui que propriamente nós começamos a falar sobre esse assunto profundo, né, de como nos livrarmos da ansiedade, mas não começamos a falar aqui, olha o que diz as Escrituras, novamente a 1 de Pedro 5,5. Da mesma forma, jovens sujeitem-se aos mais velhos, e agora vem essa parte aí, ó. Sejam todos humildes, uns para com os outros. Olha a exortação da igreja à humildade de uns para com os outros. O Novo Testamento, amados irmãos, em vários momentos exorta a humildade. A humildade é uma característica que é central na experiência cristã. Vou citar algumas passagens aqui. Na carta de Efésios 4:2, olhe como o Novo Testamento, de forma bela, exorta a humildade. Diz assim, ó: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses 2:3, diz assim, ó: não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Paulo, na carta aos Colossenses, acho que toda a igreja estava com problema de humildade, né? Porque é carta para Deus e o mundo que ele fala disso. Na carta aos Colossenses diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Apóstolo Paulo, mas o apóstolo Pedro também, até na série aqui, sobre a primeira epístola de São Pedro, a primeira epístola de Pedro, quando nós lemos lá na 1 de Pedro 3:8, 1 de Pedro 3:8, nós falamos sobre isso. As Escrituras dizem: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Mas, irmãos, eu acho que todos aqui concordam e sabem que devemos cultivar, devemos procurar a humildade. Mas eu vou lhes dizer algo impressionante: muitos não sabem o que é humildade, aquilo que deve ser buscado e deve ser procurado. Nós temos que entender de fato o que é humildade, o que é a prática genuína da humildade, porque é o entendimento correto do que é humildade que nos é proposto pelas Escrituras, esse entendimento para que busquemos a humildade. E aí vem algo impressionante: é isso que abrirá um caminho poderoso para que nós vençamos a ansiedade. A Bíblia, ela é profunda, ela conecta conceitos que às vezes sem ela nós não conectaríamos. Então nossa tarefa é entender de fato o que é humildade aqui que devemos buscar, para que buscando isso, cultivando isso em nossa vida, nós estejamos fortes para que não sejamos submetidos a um dos males do século, que é a ansiedade. Vamos entender o que é humildade. Uma vez eu estava lendo uma obra de um pastor da África do Sul, pastor Andrew Murray, e ele dizia o seguinte sobre a humildade. Aí eu coloquei aqui para vocês, vou ler para vocês, que a passagem dele sobre humildade é muito interessante. Vou ler aqui para vocês. Dizia assim, ó, Andrew Murray, ele dizia assim, pastor lá africano: a humildade, abre aspas, a humildade é a perfeita quietude do coração, é não esperar nada, nem se admirar com nada que é feito com a pessoa, é não sentir nada com o que é feito contra a pessoa, é estar em repouso quando ninguém elogia, e também quando culpam ou desprezam a pessoa, é ter um lar abençoado no Senhor, onde se pode entrar e fechar a porta e se ajoelhar em segredo diante do Pai, e estar em paz, como que em um profundo mar de calma, quando tudo ao redor e acima está em turbulência. A pessoa, preste bem atenção que é esse conceito que nós vamos agora entender, para que entendamos o que é humildade. A pessoa humilde não é a que pensa mal de si mesmo.
ele simplesmente não pensa muito em si mesmo. Olha aí, é entendendo isso que começamos a nos aprofundar sobre o conceito correto de humildade. A pessoa humilde não é a que pensa mal de si, pensa pequeno de si. Não é isso. A pessoa humilde é aquela que não pensa muito em si. C.S. Lewis, que é um grande escritor, não é? Todos aqui sabem que as pessoas da Defesa da Fé estudam muito a obra dele. Pelo menos eu falo muito sobre a obra dele, tem algumas obras aí para emprestar, para quem queira ler. Ele resume isso em uma frase, ele diz assim: humildade não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. Não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Problema, amados irmãos, veja que o entendimento de humildade é tão importante para que nós nos protejamos contra a ansiedade, porque o problema é que as pessoas não entendem o que é humildade. Muitas vezes as pessoas ingressam em uma tarefa querendo ser humildes, quando na realidade não estão sendo humildes. Humildade, por exemplo, não é negar os dons que Deus lhe deu. Humildade não é você exagerar seus defeitos, exagerar seus erros. Preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Isso é até uma colocação muito profunda assim. Veja bem, aquele que pensa pouco de si, da mesma forma que aquele que pensa muito de si, o que pensa pouco de si e o que pensa muito de si, eles estão do mesmo lado, do mesmo espectro do pecado, que é pensar muito em si. Se você pensa muito de si, de você mesmo, ou se você pensa que você é nada, você está no mesmo espectro, você está colocando você no centro da sua própria vida. Você está, amados irmãos, colocando o seu eu no centro das suas preocupações. Humildade bíblica, amados irmãos, é a liberdade da tirania do eu. Liberdade da tirania do eu. O livro que a liderança da igreja, os colaboradores têm de ler esse mês, né? Estão lendo agora. Tem um título, no português ele é traduzido de outra forma, mas português é Ego Transformado, né? O livro que a liderança da igreja está lendo, Ego Transformado, mas em inglês, o título é interessante, é A Liberdade do Autoesquecimento. A liberdade do autoesquecimento, traduzindo, né? The Freedom of Self-Forgetfulness. A liberdade do autoesquecimento. A liberdade, amados irmãos, e o poder de nós tirarmos nós mesmos da posição de tiranos da nossa própria vida. Isso é revolucionador. Você consegue ver a importância teológica disso? A importância teológica de você se libertar da tirania do eu, de colocar-se sempre no centro das suas próprias coisas. O que é que no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 24, o nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré nos diz, Mateus 16, 24, uma passagem conhecida. Olha a importância teológica da prática de ser biblicamente humilde, que não é pensar menos de si, pensar menos em si. Olha o que as Escrituras dizem. Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos:
Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amados irmãos, você está vendo que a prática e o exercício da humildade genuinamente bíblica é, na realidade, nós atingirmos um dos critérios, uma das características que são pedidas dos verdadeiros discípulos de Cristo. Você está vendo que a libertação da tirania do eu é um dos pré-requisitos para sermos verdadeiramente discípulos de Cristo. Negarmos a nós mesmos para que Cristo viva em nós. Negar a si mesmo, ser humilde, é pré-requisito de ser discípulo de Cristo. Vou repisar, veementizar, reforçar, repetir aqui. Não é dizer que você vai passar a achar que você não vale nada. Isso não é humildade. Aliás, teologicamente também, você vale muito. O Deus Criador dos céus e da terra veio, tabernaculou entre nós, encarnou entre nós, para que com seu sangue comprasse a sua vida para a eternidade. Você vale muito. Humildade é você cultivar algo que é um poder. O poder de não deixar que você seja o centro de suas preocupações. Amados irmãos, o chamado do cristão é colocar o foco de nosso interesse não em nós mesmos, mas no Senhor. Depois nós aprofundaremos mais, mas eu acho que já dá para notar o quão poderoso é isso que Deus pede de nós, para que nós não sejamos acometidos, trancafiados pela destruição decorrente da ansiedade. Falaremos mais sobre isso. Mas que fique bastante claro, é um erro teológico achar que você cultivar um espírito de comiseração, de vitimismo, de pequenez, você ficar falando, está até conversando com os irmãos, você ficar falando, eu sou um mísero verme pecador, rastejante, eu sou um pó de areia, eu sou um pó. Essa lógica, eu sou um pobre pecador, por isso devo ser humilde, não me parece fazer sentido. Pense bem, se o fato da pessoa ser pecadora fosse pré-requisito para ela ser humilde, se o fato de você ser tão pequeno pecador, você que entregou sua vida ao Senhor, ser tão pequeno pecador, o fato de isso vai gerar você em humildade, o exemplo de humildade poderia ser qualquer pessoa, menos uma. Quem? Jesus Cristo, porque Ele nunca pecou. Ele nunca pecou. Como é que Ele é o exemplo de humildade? E você quer me dizer que é o fato de ser pecador que deve gerar em você um espírito humilde? Se o seu exemplo de humildade é alguém que nunca pecou. Mas, irmãos, uma teologia assim pode levar pessoas a anos de sofrimento e baixa autoestima. E a baixa autoestima também está submetido à tirania do eu, em que você se coloca como o centro de suas preocupações. Humildade não é resposta ao fato do pecado. Humildade é resposta à decisão de nós crescermos mais e mais em semelhança com Cristo, que nunca pecou. É colocarmos Deus no centro da nossa vida, da nossa existência. É entender genuinamente, entender com o nosso coração, está impregnado no nosso ser, que o nosso foco é o Senhor, não é nós mesmos. O seu foco não é você, se você é cristão. O seu foco é o Senhor.
O mundo propaga o contrário. Fique bem consigo próprio, e então você tenta ficar bem com Deus. Isso é anticristão. Você só ficará bem consigo próprio se você antes fizer as pazes com Deus, porque a partir daí o eu, seu eu, não estará mais no centro de suas preocupações. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 2, no verso 20, diz assim: olhe se não é isso. Gálatas 2, 20. Fui crucificado com Cristo. Se você entregou sua vida ao Senhor, você foi crucificado com Cristo. Aí a conclusão que o apóstolo Paulo chega é: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Mas irmãos, às vezes a gente fica numa dificuldade de passar, mas isso é poderosíssimo. A humildade genuína bíblica é poderosíssima. Agora é um elemento, não é simples lidar com isso. Eu me lembro que li uma vez que tinha um pastor, lá, foi pastor em Chicago, é o pastor Harry Ironside, e ele tem uma história, foi pastor lá no final, nos meados do século passado, 1940 e tanto, e ele escreveu algo interessante. Ele disse assim, olha só, esse pastor disse assim, que a humildade é algo poderoso, mas temos que ter cuidado, porque dizia assim, ele disse que começou a sentir que não era tão humilde quanto poderia ser. Aí o pastor Ironside foi conversar com um amigo mais experiente. Aí o amigo disse assim para ele, né? Rapaz, eu vou lhe dar uns conselhos para você trabalhar a humildade em você. E o amigo sugeriu que ele fizesse um cartaz. O pastor Ironside era um homem, autor de vários livros, professor intelectual. O amigo disse, você faz um cartaz bem grande assim. No cartaz você explica o plano da salvação no cartaz. Você pendura no seu pescoço e você vai lá para o centro de Chicago. É como se fosse aqui para um centro comercial intenso, talvez Alecrim, um centro que tenha muita gente. Você vai lá e passa o dia todo lá. E assim o pastor fez, porque ele achava que deveria trabalhar mais a humildade na vida dele. Ele fez o cartaz, foi lá para o centro da cidade, passou o dia todinho lá. Aí depois, né, dessa experiência que não foi confortável, era uma experiência de fato que trabalhava a humildade, assim, né, humilhante num certo sentido. Ele chegou em casa, tirou o cartaz já à noite, mas o problema foi que quando ele tirou o cartaz, aí ele se pegou pensando assim: não há nenhuma pessoa aqui em Chicago que estaria disposta a fazer o que eu fiz hoje. Toda a experiência dele por água abaixo, ele se colocou no centro de novo. Na experiência de humildade, ele foi pego pela soberba, pelo orgulho de se achar humilde. Humildade não gera orgulho em se achar humilde. É uma contradição em termos. Se gerar orgulho, você perdeu. Então, humildade, amados irmãos, é como eu já disse aqui em outra oportunidade, pegando alguma outra vez aqui, eu já disse isso, mas é isso mesmo. É como uma semente de melão. Você pega próxima vez que você comer um melão, você vai fazer esse experimento, certo? Eu já fiz, você faz esse experimento. Você come um melão, separa a semente, aí você segura a semente na ponta dos dedos. Aquela semente é humildade. Mas se você achar que a domina e a segurar com mais força, o que é que acontecerá? Ela dará um pulo bem grande e irá para bem longe de você. Humildade é isso. Voltemos ao texto de Pedro para ver que ela vale a pena. Tem que ser tratada com cuidado, mas ela vale a pena.
Vamos ler a outra parte de 1 de Pedro 5,5. 1 de Pedro 5,5. Da mesma forma, vou ler o começo, depois a parte final, né? Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. As passagens conhecidas da Bíblia, amados irmãos, que o orgulho precede a queda. Isso é uma verdade. Deus se opõe aos orgulhosos. Basta dizer que foi o orgulho que fez com Satanás querer ser como Deus. Foi o orgulho que fez Adão e Eva considerarem ser como Deus, não apenas a imagem e semelhança de Deus, queriam ser como Deus, conhecedores do bem e do mal, a fonte do bem e do mal. O orgulho, a soberba, a vaidade são destrutivos. E as Escrituras dizem, a humildade não, ela nos coloca em um lugar de receber o quê? Mais graça de Deus. Mas irmãos, isso é um incentivo e tanto, viu? Quem aqui quer receber mais graça do Senhor? Isso é um incentivo e tanto. E é essa graça mesmo, viu? Que é suficiente, que é importantíssima, central, para que vençamos, inclusive, a ansiedade. É por isso, sem a graça de Deus, ninguém vence não, irmão. Ninguém vence não. É por isso que a 1 de Pedro, nos 2 versos subsequentes ao que nós acabamos de ler, nós lemos a 1 de Pedro 5,5, aí a 1 de Pedro, nos 2 versos subsequentes, que é a 1 de Pedro 5, 6 e 7, fazem essa incrível, inimaginável, impressionante conexão entre a humildade e a capacidade de vencer a ansiedade. Vamos ler 1 de Pedro 5, 6 e 7. Olha o que as Escrituras dizem. Preste bem atenção aqui, ó. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque tem cuidado de nós. A gente lê aqui o 6 e o 7 aí. O 7 começa assim com o imperativo, né? Lancem. Mas esse tempo verbal não é o que está no grego, não. O grego conecta as duas informações, do 6 e do 7. Inclusive a Almeida, eu acho que tem uma tradução melhor. A mídia pode colocar 1 de Pedro 5, 7 na tradução Almeida. Deve ter uma tradução melhor aí. Lançando sobre ele. Lançando. As duas informações são conectadas. São conectadas. Da forma que a NVI, pode voltar para a NVI, que o pessoal já está sabendo, mas da forma que a NVI coloca aí, a Nova Versão Internacional coloca, parece que são 2 comandos independentes, mas no grego não são. Há uma conexão entre o comando do 6 e do 7, que a Almeida traz essa conexão. Fato incrível, realmente maravilhoso, é que as Escrituras relacionam essas duas situações. Cultivar a humildade e livrar-se da ansiedade. Cultivar a humildade e livrar-se da ansiedade, lançando-a sobre Cristo. Amados irmãos, só é nós pensarmos um pouco. Nós vimos que humildade é mudar o foco de nós mesmos para Deus. Quando nós mudamos o foco, tiramos o foco de nós mesmos para Deus, o que acontece? Nós solucionamos muitos problemas, porque se não fazemos isso, a tendência natural é nós acharmos que temos o domínio e o controle de tudo. Quem não tem Deus acha que tem o controle de tudo, que tem o controle da sua vida, que tem o controle do futuro, que tem o controle da semana que vem, do que vai acontecer, acha isso. Mas quando a primeira manifestação da realidade, ele se deparar com o fato de que nada pode, você não sabe onde você estará daqui a 1 minuto, se estará vivo. Você não sabe ninguém sabe. O Senhor está no controle da vida dos que entregam a sua vida a Ele. Então os que não pensam assim, acham que estão no controle de tudo, na primeira
manifestação da realidade, ou como diz aqui no Nordeste, na primeira lapada de realidade, você faz o quê? O que é que acontece com você? Cria-se a terrível ansiedade. Meu Deus, tenho que controlar o futuro, mas não consigo. Aí a Bíblia dá a solução para isso. A Bíblia dá a solução para isso. 1 de Pedro 5, vamos ler 6 e 7. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Humilhem-se, sejam humildes de acordo com o que nós definimos humildade, para que Ele os exalte no tempo devido, lançando, aqui diz lança e não tem problema, você sabe que é lançando no grego, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Humilhem-se, libertem-se da tirania do eu, lancem sobre Cristo toda a sua ansiedade, façamos o que nos compete no presente, e o futuro entendamos que pertence ao Senhor. Não é dizer que você não vá planejar, você pode planejar, mas eu mesmo antigamente, agora já parei mais, mas antigamente eu dizia, não, próximo ano nós vamos passar um ano não sei onde, né? Vamos passar um ano na Israel, depois vamos passar um ano nos Estados Unidos, depois vamos para o sertão, vamos não sei para onde, eu pensava assim. Aí Camila puxava aquela passagem lá do livro de Tiago, né? Eu nem me lembro mais de qual é a passagem, mas a passagem que eu tenho mais raiva da Bíblia é essa aí, pessoal. Que diz assim, se você encontrar aí, você me diz aí. Essa passagem é que eu tenho mais raiva da Bíblia, é essa aí. Porque aí essa passagem de Tiago diz assim, você que acha que irá para aqui, para acolá, não sei o que, a Bíblia diz, você não sabe de nada. Quem sabe é o Senhor. Aí eu dizia, pronto, é mesmo. E de fato é assim. De fato é assim. E a gente quer controlar aquilo que não se controla, e por isso nós nos destruímos emocionalmente, criamos ansiedade, somos presos pela crise de ansiedade, pelo pânico, da impossibilidade de fazer o impossível. É impossível controlar o futuro. 4,13, Tiago 4,13, bota aí, irmãos da mídia, bota aí por favor, Tiago 4,13, aí ela toda vez levava esse negócio aí, que eu não tenho... Ouçam agora, vocês que dizem, que sou eu, né? Era eu que dizia, ó. Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos um negócio e ganharemos dinheiro. Passa para outra aí. 4,14, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, o que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Aí, rapaz, dá uma raiva essa passagem aí, né? Eu quis até fazer a rasgada da minha Bíblia, mas depois o Espírito Santo disse, não. Disse, não, faça não. Aí a pessoa diz assim, mas assim, por que eu vou entender isso? Eu vou realmente entregar o futuro a Deus? Por que faríamos isso? Aí volta aí para 1 de Pedro 5,7. A resposta está aqui. Porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Irmão, eu vou dizer uma coisa aqui que é óbvia, é o que se chama tautologia, né? A conclusão está dentro da própria, o consequente está dentro do antecedente. Não é informação nova, mas eu vou dizer, preste bem atenção, não é o consequente é a mesma coisa do antecedente, mas eu tenho que falar. Se você entregou a sua vida ao Senhor, lembre-se, ao Senhor e não a você pertence a sua vida. Se você entregou a sua vida ao Senhor, não haja como se sua vida pertencesse a você não, amados irmãos. Você confia no Senhor, você tem fé verdadeiramente. Aqui é uma chave poderosíssima para levar a vida de forma diferente que o mundo leva. É assim, radicalmente diferente. A chave para tirar o foco de si e colocar no Senhor. Confiar que se você entregou sua vida ao Senhor, Ele está no comando da sua vida, irmão.
Se você entregou sua vida ao Senhor, a Ele cabe o comando da sua vida. Se você quiser trazer de volta para o seu comando, Ele vai dizer: pois não. Pois não. Ele respeita a sua decisão. Aliás, um dos princípios mais aterrorizadores de todas as Escrituras é o seguinte: que você deve andar com as pernas cambaleantes, tremendo, diante desse princípio que é aterrorizador, nos dá medo, que é o seguinte: Deus respeita as nossas decisões. Esse é um princípio aterrorizador. Se você entregou sua vida ao Senhor, haja como alguém que entregou a vida ao Senhor, não como alguém que não entregou. E a última parte que nós lemos do verso 1 de Pedro 5,7, que é a última parte do último verso do texto base de hoje, ela diz: porque Deus tem cuidado de nós. Mas, irmãos, as Escrituras, desde o Antigo Testamento, lá em Josué, e há sempre essa orientação: não deixe, por favor, se você entregou sua vida ao Senhor, não deixe apagar de sua memória o que Deus já fez por você e por sua família. Não deixe, é a chave de tudo. Não deixe. Por que que existe oração de agradecimento, meus queridos? Por que que nós agradecemos a Deus? Por que que Deus quer que nós oremos em agradecimento a Ele? É porque Deus é carente, irmão? Você acha que Deus é carente? Deus precisa de alguma coisa, irmão? Deus é autossuficiente. Eu já estou com a boca mole aqui de falar várias vezes, quando depois de 400 anos, quando Deus aparece a seu povo no arbusto em chamas, no arbusto flamejante, na sarça ardente, as pessoas ficaram impressionadas, porque aquele fogo não consumia a sarça, o arbusto não consumia, porque o fogo que representa Deus não precisa de nenhum combustível para a sua existência, é autossuficiente. Por que a exortação para que oremos diariamente? Você com seus filhos, orem diariamente, agradeçam ao Senhor. Por quê? Para que você possa trazer a sua memória, trazer para você e para a sua família, tornar aquilo vivo, como se fosse hoje, o que Deus tem feito por sua vida, durante toda a sua existência. Amados irmãos, cultive um estilo de vida de agradecimento a Deus. E isso fará com que você seja cada vez mais atingido pela graça do Senhor. Quando nós agradecemos ao Senhor, nós crescemos em confiança. Nós crescemos em intimidade com Deus. Nós criamos a atmosfera perfeita para que possamos olhar para frente nessa vida. A vida é doida, viu, irmão? Estou dizendo, a vida é loucura total. É tempestade, são correntezas, ventanias, furacões e tornados. Mas quando confiamos no Senhor, nós criamos a atmosfera para que olhemos para frente por meio de todas as dificuldades, sabendo que em meio a tudo que existe, nós não estamos sós. Nós nunca estivemos sós e não estamos sós e nem estaremos sós se permanecermos diante do Senhor. Pode chover canivete, o sangue dá na canela, pode tudo virar de cabeça para baixo, você não está olhando no problema, para o problema. O seu foco não é você mesmo, você não está na tirania do eu, quem está no foco da sua vida é o Senhor. Não estou menosprezando, entenda, o tamanho do seu problema. Não estou menosprezando o tamanho do seu problema. O que eu estou lhe dizendo, eu estou trazendo uma notícia maravilhosa. Por maior que seja o seu problema, você saiba que o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, quer se envolver nele, quer se envolver no seu problema. Ele quer assumir o seu problema. Você não está só. Nosso Deus é maior do que qualquer problema. Cabe a nós o quê? Confiar, ter fé
e verdadeiramente fazer o que cabe a nós fazermos hoje, mas entregarmos o futuro ao Senhor. Entregue toda a sua ansiedade a Ele, agora, nesse momento. Ele pediu, Ele determinou. Sou eu que estou botando Deus numa situação difícil, não. Ele disse aqui: entregue, lance sobre mim toda a sua ansiedade, pois Ele tem cuidado de você. E é assim, amados irmãos, quando nós fazemos isso, olhe só o que nós alcançamos, que o mundo está desesperado em busca disso. É tão triste a gente ver as pessoas, às vezes situações assim, que para o mundo são de grande sucesso, mas quando você vê uma vida horrível. Amados irmãos, eu conheço gente de todas as situações que você possa imaginar. Todas as situações que você possa imaginar, e eu lhe digo, tem pessoas que você não diz nunca, estão com a vida destruída. Tem pessoas riquíssimas que não têm nada. Esse é o mundo aí fora, irmãos. Esse é o mundo aí fora, não tem aquilo que nós podemos ter no Senhor. Porque quando temos o coração agradecido a Deus pelo que Ele fez e pelo que Ele fará, nós alcançamos aquilo que o mundo desesperadamente busca em todos os lugares e não está disponível em nenhum lugar senão no Deus Criador dos céus e da terra, que é a chamada a paz. A paz em Cristo Jesus, o Shalom. Não uma paz qualquer, irmãos, mas uma paz que de tão grandiosa, as Escrituras nos dizem que ela extrapolará todo o entendimento, e é por isso que essa paz nos faz vencer toda e qualquer ansiedade. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 7, diz assim: olhe bem, olhe se não é isso que o mundo quer, olhe se não é isso que o mundo precisa, olhe se não é isso que o mundo desesperadamente está aí, zigue-zagueando, sem saber onde parar, em busca disso que não consegue em nenhum lugar, somente no Senhor. Olha o que Filipenses 4,7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, não em vocês mesmos, mas em Cristo Jesus. Sabe o que é guardar o coração e a mente em Cristo Jesus? É tirar o coração e a mente do problema e colocar na solução, que é o Senhor. Quando o coração e a mente, não é só a mente, não é só o coração, são as emoções e os pensamentos. Emoções e pensamentos, toda a sua existência é tirada da situação que você verdadeiramente está enfrentando. Não estou dizendo que ela é ruim, é pequena, é grande, mas isso é tirado e é colocado naquele que é maior do que tudo isso. É a solução, é o Senhor, é o Deus que encarnou entre nós. A Bíblia é clara. Jesus já se prontificou, Ele já fez, se prontificou a receber sobre si o peso que muita gente aqui pode estar carregando e outros que estão nos ouvindo pela internet, ou ouvirão depois dessa mensagem em vários canais, estão ouvindo, podem estar carregando. Jesus é claro, Deus é claro. Ei, você levando essas toneladas aí, ei, você está errado, sabe o que você tem que fazer? Lance sobre mim, eu vou levar por vocês. É isso que a Bíblia diz. Cabe a nós o quê? Crer e agir de acordo com a nossa fé. Em Cristo, amados irmãos, a sua ansiedade sairá, e o que ocupará a sua existência é o Shalom do Senhor, a paz do Senhor, a tranquilidade do Senhor. Pode estar tocando fogo, os tiroteios, pode ter o que acontecer, mas você está em paz, porque você crê naquele que é a resposta para quaisquer que sejam os problemas. Vamos orar. Obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado, Senhor,
por nos fazer entender que há um caminho para que vivamos plenamente a vida aqui na terra. Obrigado, Senhor, por nos demonstrar o quão grande é o seu amor por nós, por nos demonstrar e nos mostrar o caminho a ser trilhado, para que possamos ter uma vida cheia de paz, cheia de shalom, cheia de realizações verdadeiras, que possamos entrar no nosso lar e ter a tranquilidade, Senhor. Oh Deus, que possamos refletir essa paz ao mundo, que ela não fique somente em nós, mas que possamos refletir Cristo para o mundo desesperado. Obrigado, Senhor, porque em Cristo Jesus sabemos que levamos a esperança para o mundo desesperado. Levamos a esperança para um mundo que não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, um mundo que apresenta uma única solução, a anestesia da própria vida, quando na realidade o que Cristo nos propõe é uma vida plena, cheia, uma vida transbordante de alegria e de paz. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, e é no nome de Jesus Cristo, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador, que todos aqui unissonamente dizemos amém. Sejamos todos, irmãos, abençoados na prática da palavra do Senhor. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.